Tem Euro e Copa América acontecendo e tem muito figurão em campo. E aí eu sei que vocês ficam curiosos, assim como eu, para saber quanto que os principais jogadores, as principais estrelas do futebol mundial ganham de salário. E é por isso que a gente vai trazer hoje aqui um top 10 com os maiores salários dos jogadores de futebol na atualidade e aproveitar para dar uma cornetada também, né? Porque será que tem gente nessa lista aí que tá merecendo esse caminhão de dinheiro que tá recebendo? Bom, eu sou o Bob e eu tô aqui hoje para montar essa lista dos top 10 maiores rendimentos do futebol da atualidade, considerando aí os salários e também bônus e patrocínios que esses jogadores recebem, com dados da revista France Football, considerando aí mais ou menos o início do mês de junho, ou seja, antes do começo tanto de Euro quanto de Copa América. Então assim, se tem algum jogador que está em renegociação de contrato, né, tem muito por conta do fim da temporada e o mercado de transferências aí em aberto, tem muito jogador que está prestes a renovar, a gente não está considerando ainda. A gente começa com o 10º colocado dessa lista, que é um goleiro. O goleiro do Manchester United, o David De Gea, que tem um rendimento anual aí de 27 milhões de dólares, o que está mais ou menos em torno dos 140 milhões de reais na conversão atual. E o De Gea é, já dando um spoiler aqui, o único goleiro dessa lista. Ele que não viveu uma fase tão boa assim em 2021, atuando pelo United, mas que desbanca, né, mais uma surpresa, o Manuel Neuer, que talvez hoje seja o melhor goleiro, né, na opinião de muitos aí, em atividade no futebol mundial, e que não está na lista dos 10 jogadores mais bem pagos da atualidade. E a gente não tem Neuer nessa lista, mas a gente tem jogador do Bayern. E não podia ser diferente, o jogador do Bayern nessa lista é Robert Lewandowski, o centroavante aí, atual melhor jogador do mundo, e que não tá nessa lista à toa, né? Um cara que, indiscutível, ganhou 9 títulos de Bundesliga, recordes e mais recordes quebrados, e tem aí um rendimento anual em torno de 28 milhões de dólares, pouca coisa acima do De Gea, daí mais ou menos 145 milhões de reais na cotação atual. O que a gente pensa é que talvez o Lewandowski pudesse estar um pouco mais acima nessa lista, né? O cara que é atual melhor do mundo, ocupando aí só a 9ª colocação. E aí a gente chega numa 8ª colocação que é bem polêmica, porque que me desculpem os fãs de Gareth Bale, mas ele ocupa o 8º lugar da nossa lista, talvez sem merecer tanto assim, até por ter um salário, um rendimento anual que é idêntico ao do Lewandowski. Ele ganha ali 28 milhões de dólares por ano, e sem merecer isso tudo, né? O Bale teve muito sucesso no Real Madrid, teve no time merengue de 2013 a 2020, ganhou tudo por lá, ganhou 4 Champions League, ganhou 4 Mundiais de Clubes, mas ele sai emprestado pro Tottenham, não repete o mesmo brilho que teve em Madrid, mantém o seu salário, que é um salário muito alto. O Bale ganha 3 milhões de reais por semana, metade desse salário pago pelo Real Madrid, inclusive, e vem de uma temporada, né, de algumas temporadas já, na verdade, de muitos altos e baixos. Inclusive tem aí o contrato de empréstimo encerrado agora no fim dessa temporada e tem mais um ano de contrato pelo Real Madrid. O mais surpreendente de tudo é que o Bale chegou a declarar recentemente que talvez ele possa encerrar a carreira depois dessa Euro que ele tá jogando agora pelo país de Gales. Também eu diria que com a conta bancária do Bale, gorda como ela tá, cara, não é mau negócio não parar por aqui. E no 7º lugar, mais um que tá ganhando bem, hein? Mais um europeu nessa lista, e é o francês Griezmann, que teve ali o grande momento da carreira, talvez na Copa de 2018, atuando ao lado do Pogba e do Mbappé, que foram ali talvez as grandes estrelas, junto ao Kanté, do bicampeonato mundial da França, né? E que se valorizou muito depois disso, chegando ao ponto de ganhar hoje pelo Barcelona uma bagatela de 33 milhões de dólares por ano, que dá mais ou menos 170 milhões de reais. Hoje o Griezmann é contestado de certa forma no Barcelona, mas ele se mantém como um dos jogadores mais valorizados do planeta. Inclusive ele sai do Atlético de Madrid, onde fez ótimas temporadas, para o Barcelona, como sendo a 5ª maior transferência da história do futebol, pelo montante aí de 120 milhões de euros, mais ou menos 760 milhões de reais. A gente está falando aqui de Euro, estamos falando de seleção francesa, Griezmann, então a gente mantém o assunto aqui no meio campo da seleção francesa e traz para o 6º lugar Paul Pogba, ele que também teve ali talvez o maior momento de destaque da carreira na Copa do Mundo de 2018 e que tá pertinho do parceiro de meio de campo ali, do Griezmann, tá ocupando a 6ª posição, com um salário também, um rendimento também parecido. Pogba ganha 34 milhões de dólares por ano,
o que dá aí na cotação atual 177 milhões de reais. E o fato é que esse sujeito tá ganhando muito dinheiro, né? O Pogba ele sempre teve cercado de muita expectativa e às vezes não corresponde tanto dentro de campo, principalmente quando a gente olha para ele jogando pelos clubes. Ele que pela seleção joga muito bem, fez uma boa Copa, vem fazendo uma Euro muito boa até então, mas no clube não corresponde tanto. E tem até uma especulação aí, né, um rumor de que ele estaria renovando agora com o United para ganhar um montante ainda maior. O fato é que eu tenho amigos que até dizem que o Pogba há muito tempo ele deixou de ser jogador, virou ator, virou modelo. Ele aparece mais nas propagandas da patrocinadora dele de material esportivo ali do que jogando, né, dentro de campo. E ele nem tem isso tão refletido aqui nos valores. A gente percebe que o que ele ganha de patrocínio nem é um valor tão alto assim, mas eu cravo, mesmo ainda estando no 6º lugar dessa lista, que o Pogba é o nome mais injusto para estar aqui nesse top 10. E a gente chega na 5ª colocação dessa lista com o primeiro jogador não europeu a estar nesse top 10, o atacante do Liverpool, Mohamed Salah, que só fica no 5º lugar porque ganha mais com patrocínios do que os dois franceses. Então ele ganha com patrocínios o suficiente para ultrapassar Griezmann e Pogba. O Salah que ganha 37 milhões de dólares por ano, que dá em torno de 192 milhões de reais. O egípcio ele foi artilheiro da Premier League por 2 vezes consecutivas, né? Tanto na temporada 17-18 quanto na temporada 18-19. E hoje ele está avaliado em 110 milhões de euros, que coloca ele aí como o 9º jogador mais valioso do planeta, recebendo aí o 5º maior salário. Então tá com a grana no bolso o Salah. E o nosso 4º lugar fica com o Tartarugo, a tartaruga ninja Kylian Mbappé, francês, o jogador mais jovem dessa lista, que ganha bolada de 42 milhões de dólares, mais ou menos aí 218 milhões de reais, e que de certa forma é justo, né? O Mbappé dispensa comentários, ele ganha a Copa do Mundo pela França como talvez o principal jogador, né? Estrela daquela companhia, com apenas 20 anos. Desde então ele tem todos os valores ali em torno do seu nome elevados ali a uma escala estratosférica, né? Os valores se tornam astronômicos, tanto que o Mbappé hoje tem o 4º maior salário, mas tem o maior valor de mercado do futebol mundial, ele que está avaliado em 1,2 bilhões de reais, é muita grana. E aí a gente entra no top 3 com o adulto Ney, provando que o PSG parece realmente ter dinheiro infinito, né? Pra quem joga GTA sabe que tem aquele truque lá do dinheiro e o Sheik, dono do PSG, parece que aprendeu a fazer esse truque na vida real. O Ney tem um faturamento anual de 96 milhões de dólares, isso dá mais ou menos 499,8 milhões de reais, quase 500 milhões de reais, e isso coloca ele como ganhando mais do que o dobro do que o Mbappé, né, companheiro dele de time, que tá no 4º lugar. O Neymar ainda, né, detém o recorde de transferência mais cara da história do futebol, ele que sai do Barcelona pro PSG por 222 milhões de euros, 1,4 bilhões de reais, muita grana. E aí a gente vai afunilando a coisa aqui, a gente vai chegando, a gente tem mais 2 vagas, né, a gente chega no nosso top 2, e de certa forma eu fico triste porque a gente sabe que tem 3 nomes nessa disputa e só 2 vagas, né. A gente tem Cristiano Ronaldo, a gente tem Messi e a gente tem Ribamar. Infelizmente um vai ficar de fora. Eu aproveito esse momento triste do vídeo para já pedir para você se inscrever, para você deixar o like aí no vídeo e já se preparar para o top 2, para você comentar lá depois se você acha que tá justo, né, se ficou justo um desses 3 de fora. E aí a gente chega no nosso top 2, sem muito mistério. Papai Cris é o 2º jogador mais bem pago da atualidade. Ele ganha aí um rendimento de mais ou menos 117 milhões de dólares, o que dá 609 milhões de reais, e que coloca o português com 5 títulos de melhor jogador do mundo, como o 2º jogador mais bem pago atrás do Lionel Messi, o primeiro dessa lista. O argentino ganha a bolada de 126 milhões de dólares por ano, quase 656 milhões de reais. E o detalhe é que o Messi ganha quase 10 milhões a menos com patrocínio do que o Cristiano, mas o salário e o bônus do argentino acaba colocando ele nessa primeira colocação. E cara, se eu ficar aqui listando o currículo dos dois, os recordes que cada um quebrou, os títulos que eles têm na carreira, esse vídeo vai ter horas, ele vai ficar longo demais, muito provavelmente eu não vou chegar a conclusão nenhuma, então assim, eu devolvo a pergunta pra vocês, tá justo o ET ganhando mais que o Robozão? Comenta aí, valeu!